Bom dia, sabe? Bom dia, pessoal do sexto ano. Bom dia, galera. Vamos finalizar hoje a correção da apostila e do caderno de atividade da página 37 e 38, que é um textozinho pequeno para ler, e também perguntas da página 39, e depois a gente vai partir para o caderno de correção. Lembrando, já dei as notas do trabalho dos senhores, quem mandou aquela atividade avaliativa que era para ter sido feita semana passada, que eu dei de segunda a sexta, já lancei a nota, os trabalhos foram bons, eu só tirei um meio pontinho de quem esqueceu de mandar referência. Eu não pedi capa. Eu só queria ali com as suas palavras e também que fizesse ali para mim a pesquisa sobre as mulheres árabes que nós falamos sexta-feira, mandar a referência de onde você tirou. Teve gente que esqueceu, perdeu meio pontinho. Em geral, os trabalhos foram muito bons, eu gostei. Tem gente que se dedicou mais, falou de vários países, da situação da mulher que não pode trabalhar, que não pode sair sem homem, não pode dirigir, mas as mulheres estão conseguindo mais direito nos países árabes, ok? A segunda coisa é que essa semana a trilha já foi liberada do capítulo 11. É pequenininha, são 3 pontos, se eu não me engano, são 5 ou 6 questões para fazer lá, só desse capítulo 11, e está liberada de hoje, desde 7 horas da manhã, até sexta-feira antes da aula, ok? Se você aconteceu alguma coisa, se você mandou trabalhar no Positivão, eu coloquei seu nome lá na relação da galera que foi com a ocorrência, se você mandou lá a referência, alguma coisa, mandou separada, porque chega, gente, são 700 e-mails na caixa de entrada. Se você mandou lá a referência um tempo atrás e depois eu não vi, muita gente novo na e-mail comunicando que eu tive a situação, ok? Tranquilo? Dúvidas? Podemos ir para a correção? Podemos ir para a correção? Então, eu quero todo mundo aberto na página 37 e 38. Quem pode ler para mim? Rafael, você pode ler o texto da página 37? Leia o texto a seguir que nos mostra um pouco da visão dos árabes a respeito dos europeus, os quais denominaram genericamente de infrange ou francos, que é um povo bárbaro. Obrigado, Rafael. Lê só para gente. As noções. Opa, o microfone do Rafael está com problema. Quem pode ler então para mim? Mas tem que ser rápido hoje, hein? Apostila primeiro. Página 37 e 38. Depois caderno de atividade. Arthur, então lê pra gente, fazendo favor. As noções ocidentais. As noções ocidentais de medicina baseavam-se amplamente na superstição e no exorcismo, em agudo contraste com a instrução clínica avançada dos árabes e seus conhecimentos de cirurgia, farmacologia e epidemiologia. Os recém-chegados não tinham nenhum conhecimento de higiene e saneamento, uma profunda afronta aos muçulmanos, que realizavam abluções rituais antes de cada uma das celebrações diárias. Os observadores muçulmanos levaram em pouca conta o que viram da cultura franca. Do ponto de vista deles, os ifranges não entendiam nem mesmo a tecnologia básica, exceto talvez as máquinas de guerra, não possuíam ciência, medicina, matemática propriamente ditas, nenhuma investigação filosófica. Obrigado, Arthur. Então é o seguinte, o texto está falando o seguinte. Os árabes, na mesma época que estava lá a Europa invadida ocidental pelos povos bárbaros, e um desses povos era os francos, que é o próximo capítulo que a gente vai ver, a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Os árabes se compararam com os francos lá na Europa Ocidental e falaram: nossa, que povo atrasado. Infrange tinha o mesmo sentido, vamos dizer assim, meio que de bárbaro, atrasado, povo sem cultura. Por quê? Eles foram comparar a cultura dos árabes, medicina, ciências, matemática, saneamento básico, falaram o seguinte: nossa, que povo atrasado. Lá na Europa o pessoal era meio porco, era mesmo, sujo. Aí eles falaram: dessa galera não se aproveita absolutamente nada, dos infranges, dos francos. Você só se aproveita do quê? As armas de guerra.
Os árabes já tinham medicina desenvolvida, fazia a ablução do corpo, a higiene corporal, dava valor ao saneamento básico, eles faziam ali, melhoravam invenções de outros povos, eles já tinham ali o códice, quer dizer, nossa, eles eram assim, eles tinham a ideia dos ferramentas cirúrgicas, bisturi, por exemplo, agulhas. Então, quer dizer que eles estavam muito mais à frente do que o pessoal da Europa, os árabes estavam, por incrível que pareça, tá? Hoje é meio... Aí vem as questões da página 38. Com base nesse fragmento, responda no caderno as questões a seguir. Número 1. De acordo com os árabes, em que estava baseada a medicina europeia? É aí que é o legal. Segundo os árabes, o que estava lá se baseando a medicina europeia? Galera, a medicina europeia era tão atrasada que a medicina europeia era baseada na superstição e no exorcismo. A pessoa se batia lá no chão, estava tendo um ataque epilético. Se o cara estivesse lá na Europa, chegava o padre, uma pessoa, e começava a orar. Tira o demônio dessa pessoa. Os árabes olhavam aqui e falavam: o quê? Pessoal atrasado. Isso aí, de repente, é uma doença corporal. Os árabes já estudavam o corpo humano, estudavam anatomia. Então, quer dizer que os europeus eles eram tão atrasados, os francos, que eles acreditavam ainda em superstição e crendice. Eles achavam que as doenças vinham dos deuses. Nós vamos ver isso aí lá na Peste Negra. Na Peste Negra. Calma que vai ser no final do ano. Eles acreditavam na superstição, no exorcismo. Acreditavam que a oração curava tudo. Ou seja, acreditavam nas crendices, nas coisas populares. E negavam a ciência. Isso que para os árabes era pior. Eles negavam a ciência. Entendeu? Então os ifrandes eram atrasados que acreditavam na crendice, na superstição, nas ilusões, no exorcismo, e a ciência não tinha lugar para os ifrandes, os europeus, ok? Exorcismo é quando você tira o mal do corpo, você faz o ato de exorcizar. Isso é da Igreja Católica. Igual quando você vê aqueles filmes de terror, não tem, Ana? Que o cara vai tirar o demônio, é um exorcismo, entendeu? Entendeu, Ana? Arthur, sua resposta está correta. Você pegou até um pouco de baixo, tá? Mas tá beleza. Depois, número 2. Para os árabes, o que chamava a atenção quanto aos cuidados do infrange com a higiene? Os árabes achavam os europeus, os francos, porcos. Essa que é a verdade. Sujos. Eles não tinham noção nenhuma de higiene corporal e saneamento básico. O que isso quer dizer? Que eles andavam com o corpo sujo e para eles isso aí não dava doença, e os árabes já sabiam que andar sujo dá doença. E também as suas cidades, os locais, conviviam com fezes, urinas e eram muito sujas. E os árabes condenavam isso, até porque um bom crente tem que fazer a ablução do corpo, limpeza antes de orar. Então, vamos lá, para os árabes, os infranges, os europeus, os francos, eles eram descuidados com a higiene corporal, eles não tinham asseio com o corpo, eles não davam valor à limpeza do corpo. E o saneamento básico também era negligenciado, ou seja, as cidades eram sujas e facilitavam a propagação de doenças. Ok? Isso aí, Arthur, perfeito, muito bom. 3. Os árabes admiravam os europeus em relação a conhecimentos científicos? Os árabes admiravam os europeus em relação a conhecimentos científicos? Explique sua resposta. Gente, é relativo. A única coisa que era evoluído e os árabes tinham inveja dos francos, dos ifranges, eram as máquinas de guerra. Isso aí os europeus sempre foram bons. Fazer armas de guerra. Então, na verdade, a medicina, a ciência, a matemática, a astronomia, os árabes não tinham inveja nenhuma. Medicina não tinha inveja nenhuma. A única coisa que os árabes olhavam os europeus e eles desejavam copiar eram as armas de guerra dos francos, que eram muito mais eficientes e evoluídas. Somente isso. O resto, medicina, matemática, astronomia, literatura, não se aproveitava nada dos francos. Absolutamente nada. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Sim, Arthur, perfeito. Muito bom. Hora do estudo, página 39. Por favor, Maiara, você pode ler o número 1 para a gente? E já dar as respostas logo?
Essa aqui vai ser toda oral, tá? Essa página toda, só vou explicar. Página 39. Não, 38 a gente pula. Reino de Aksu é na África. Nós já falamos sobre a África. Maiara, página 39. Sim, era para fazer a 6 também. A pesquisa não precisava não, mas pelo menos a cruzadinha sim. Beleza, só lê pra gente então, Maiara. Lê tudo pra gente. Sem problema, só lê. O clima da Península Arábica propiciou o desenvolvimento da agricultura, tanto no interior como no litoral dessa região. A primeira é falsa. Primeira é falsa. Maiara, segunda. Os beduínos eram povos nômades que ocuparam o interior da Arábia. Verdadeira. Número 2, a segunda, número 1, verdadeira. Próxima. Muhammad foi o profeta que pregou o islamismo e, por meio dessa religião, unificou o povo. Verdadeiro. Verdadeiro. Foi ele que pregou o monoteísmo. Próximo. O jejum é uma das práticas religiosas aconselhadas pelos muçulmanos. A sequência ficou então. A última também é verdadeira. Ficou FVVV. Número 1, página 39, FVVV. Ok? Mandou bem, Cauã. Arthur também. Arthur, depois você fala a pesquisa. Fechou? Cauã, lê a 2 pra gente, fazendo favor. Explica a importância da cidade de Meca para os árabes antes e depois do islamismo. Galera, nós já fizemos uma dessa, por isso que eu não coloquei resposta. Qual é a importância da cidade de Meca, até hoje, para os árabes? Árabes não, para quem é islâmico, quem segue o islamismo. Lá é o local onde fica Caaba, e dentro da Caaba fica a famosa Pedra Negra, a qual você deve peregrinar pelo menos uma vez. O quê? Peregrinar o quê? Uma vez na vida. Ó, você tem que peregrinar uma vez na vida para entregar seus pecados. Então ela é o centro irradiador do islamismo. É a cidade mais importante do islamismo. Fica na Arábia Saudita. É o local onde é a cidade sagrada, pois ela tem a Kaaba, que é o templo religioso, e dentro da Kaaba fica a Pedra Negra. E lá você tem que peregrinar uma vez na vida para você entregar os seus pecados. Se você tiver condição material, é um dos preceitos do islamismo, né? Tá certo, Arthur? Então vai lá, Arthur, já que o pessoal já leu, lê a 3 pra gente, fazendo um favor. A 3. Pode ler e dar a resposta, eu sei que você já fez. O que motivou os árabes a realizar a expansão territorial? Resposta: expandir a religião islâmica criada pelo profeta Muhammad. Muito bom, Arthur. Por que o pessoal queria aumentar o território onde começou ali na Península Arábica? Era para expandir a religião do profeta, expandir o islamismo e também motivos econômicos, conquistar novas rotas comerciais. Pode colocar lá, expandir a fé religiosa e, ao mesmo tempo, você conquistar novas rotas comerciais e terras para fazer agricultura no litoral. Então, vamos lá no número 3. Era para expandir a fé islâmica e converter a maior parte da população no Oriente Médio, vírgula, ao mesmo tempo, conquistar rotas comerciais, que eram importantíssimas, e conquistar terras férteis para poder fazer agricultura no litoral. Não, Guerra Santa é depois, Cauã. Guerra Santa é Jihad. A Guerra Santa é a Jihad, ok?
A jihad, Cauã perguntou, além de expandir a religião e dominar a Guerra Santa, na verdade, a jihad foi utilizada, que na tradução é Guerra Santa, para ajudar o islamismo. Mas a jihad, ela não é obrigação de você atacar ou massacrar um povo. Na verdade, ela tem um sentido de defesa, ok? Mas isso foi utilizado também para expandir a fé islâmica, ok? Mas não foi o motivo principal. Não era só para se fazer guerra. Tranquilo? Anotar as 3 características? Primeira e mais importante, da número 3, expandir a fé islâmica pelo todo o Oriente Médio, vírgula, buscar novas rotas comerciais e também terras férteis, principalmente no litoral, para fazer agricultura. Fechou? Nós já tínhamos visto uma dessa. Já tínhamos visto. 4. Cauã, você pode ler pra gente? E se fez, dá a resposta? Qual foi a contribuição dos árabes para a produção de livros? Você fez essa, Cauã? Não? Galera, qual foi a importância dos árabes com a questão dos livros? Não só papéis, Pedro. Não só, Rafael, tá certo. Os árabes aprenderam a produzir o papel, mas além de produzir o papel, eles aprenderam a fazer o códice. Códice. Então, vamos lá. Criação dos códices, ou seja, do encadernamento que usamos até os dias de hoje. Após aprender a fazer o papel com os chineses. Ok? Professor, mas por que esses códices eles eram tão valorizados? Porque a caligrafia que se fazia neles era linda. As capas dos livros eram trabalhadas. Tinha umas que eram banhadas em pedra preciosa. Então, na verdade, os árabes, eles fizeram muito mais do que aprender a fazer o papel. Eles aprenderam a fazer papel com os chineses. E do papel, ao invés de fazer pergaminho, eles produziram os códices. Professor, o que é o códice? Esse aqui, galera. É você encadernar o papel e facilitar a leitura. Você não precisava ficar mais abrindo papiro. Você folheava e fechava seu livro e amarrava. E as capas eram belas, lindíssimas, com caligrafia maravilhosas, ok? Caligrafia maravilhosas. Não era qualquer coisa. Fechou? Rafael, tá correto. Cauã, tá correto, mas tem que complementar. Tem que colocar sobre os códices. Os códices viraram obras de arte. Obras de arte. Se você fosse muito rico, você tinha lá na sua estante. Era legal. 5. Mayara, você pode ler as 5 pra gente, fazendo um favor? Só ler. Se não fez ainda. Cite 4 alimentos que fazem parte da sua dieta alimentar e que foram trazidos para o Ocidente pelos árabes. Perdão, estou falando e está desabilitado. Aqui, ó, coloquei alguns só dos mais conhecidos: laranja, limão, cana-de-açúcar, café. Mas você poderia colocar outras coisas, tipo, se eu não me engano, o alface, a banana, o arroz. Muitas frutas que a gente acha que é nossa não vieram daqui da América, tá? Vieram do continente africano e da Ásia, do Oriente Médio. O trigo, a cevada, o arroz. A carne era universal. A carne você tira, Cauã. Mas está certo, ok? Principalmente frutas cítricas. Frutas cítricas. Muito lá das regiões mais quentes. E a cana docinha do caldo de cana, né? Ok? Alguns doces. 6. Arthur, já que você tinha pedido, lê pra gente a A e a B e já responde fazendo um favor. 6. Era material de apoio, tá? Material de apoio. Pega o material de apoio lá atrás. Era para ter sido feito. É uma cruzadinha e uma pesquisa lá que é facinho. Não é complicada, não. Você pode ler, Arthur? 6? Eu vou ler então para adiantar. Verifique se o material de apoio realiza as atividades indicadas a seguir. A. Preencha a cruzadinha e conheça algumas invenções que os árabes criaram, aprimoraram e difundiram no Ocidente. B. Depois pesquise a origem de cada um dos itens mostrados na cruzadinha.
e anote no caderno as informações coletadas. Vai lá, Arthur, fala pra gente a cruzadinha. Bússola, pólvora, astrolábio, arabesco, códice e azulejo. Muito bom, Arthur. Como é que ficou a cruzadinha? Material de apoio. Bússola, pólvora, astrolábio, arabesco, códice e azulejo. O único que eu não falei é o arabesco, que eram os vitraizinhos, mas tudo bem. Vamos lá. Arthur, rapidinho. A origem da bússola, pólvora e astrolábio, que tem a mesma origem nos mesmos locais. Fala pra gente. Bússola consiste em uma caixa com uma agulha magnetizada ao meio que aponta para o ponto cardeal norte, feita pelos chineses no século IX. Pólvora. A pólvora, primeiramente descoberta na China no século IX, feita no Ocidente por alquimistas que queriam fazer o elixir da longa vida. Foi utilizada pelos chineses, árabes e povos da Índia. Astrolábio. O astrolábio é um instrumento de medição que foi inventado pelos árabes e aperfeiçoado pelos gregos. Inicialmente era utilizado em terra, mas foi adotado pelos marinheiros a fim de calcular a distância das rotas marítimas. Você fez o arabesco e o códice azulejos, que esses são todos árabes. Então, vamos lá. Deixa eu falar. Você vai falar, então, Arthur? Vamos lá. O arabesco. Isso. O arabesco é um tipo de mosaico, só que com formas específicas escolhidas pelos árabes. Códice. O códice relaciona-se a um documento escrito gravados em madeira e metal do período que era antiga tardia até a Idade Média. Azulejo. A palavra em si chinesa tem origem do árabe azulejo. Significa pequena pedra polida, era usada para designar mosaicos antigos. Vamos lá, então. Obrigado, Arthur. Bússola e pólvora são invenções chinesas. O astrolábio é uma invenção grega que depois foi popularizada no mundo antigo e aperfeiçoada pelos árabes. O arabesco, não sei se vocês já viram naqueles países árabes que as mulheres às vezes desenham na mão um monte de símbolos, tipo assim, de galhos e folhinhas, e fazem desenhos geométricos, só que são coloridos, arabescos. O códice são os livros que a gente já falou que eles são capas, são encadernações que eram feitas à mão, caligrafia maravilhosa e capas belíssimas. E o azulejo é aquele tipo que a gente colocava na frente de casa, que dava formas geométricas, como se fossem vidros colados, eles colocavam e davam forma geométrica, coloridíssimos, assim como os arabescos, ok? É um tipo de mosaico. Tanto o azulejo quanto o arabesco podem assumir a forma de um mosaico, com formas geométricas e extremamente coloridos. Antigamente o pessoal colocava nos muros para economizar aqueles azulejos que formavam flores, que formavam formas geométricas, quadrados, triângulos, círculos, aí você tinha que ir encaixando. É mais ou menos aquilo, azulejos. Hoje não se usa mais, ok? Não, não pesquisa não. Mas o pessoal está perguntando, mas fazer a cruzadinha tinha que ter feito, hein? Ok? Fica bússola, pólvora, astrolábio, arabesco, códice e azulejo. Ok? Mais alguma dúvida? Podemos passar para o caderno de atividade? Caderno de atividade, hein? Tem gente que está entrando muito tarde na aula, hein? Caderno de atividade. Caderno de atividade está na página 15, onde começam as atividades, fazendo favor. Abre lá. Pega lá, Pedro. Rápido, rápido. Senão vai demorar. Já podemos, então? Caderno de atividade, página 15.
Todo mundo tá vendo aí? Tranquilo? Alguém tá com o microfone aberto, hein? Eu não tenho como olhar agora que tá expandido. Quem tá com o microfone aberto, fecha ele, deve estar dando eco. Ok? O professor vai tentar adiantar agora que falta pouco tempo, hein? De acordo com seus estudos a respeito dos árabes, complete as lacunas a seguir. Essas lacunas eram para você colocar as palavras-chave. O clima do interior da Península Arábica é árido e desértico. Quem botou seco, eu também aceito. Então, a letra A, árido e desértico. O clima do litoral é mais úmido, o que permitiu o desenvolvimento da agricultura da região. Então, a letra A ficou desértico, litoral, agricultura. Letra B. Na Arábia, duas atividades econômicas foram desenvolvidas no decorrer da história. O e a agricultura. Letra B é o comércio, as rotas comerciais. Nós já falamos sobre isso, hein? Na Arábia, duas atividades foram desenvolvidas no decorrer da história. O comércio e a agricultura. Letra C. Os beduínos atravessaram o deserto transportando mercadorias. Ok? Professor, eu coloquei produtos. Pode ser. Ok? Então, letra C. Beduínos, mercadorias. Ou produtos e seus animais. Eu também aceitaria. Não estava errado, não. Letra D. Os grupos de beduínos organizavam-se em clãs que podiam se reunir e se transformar em tribos que entravam em conflito disputando rotas comerciais, mercados e acesso a oásis. Ok? Então ficou deserto, litoral, agricultura, comércio, beduíno, mercadoria, clãs, tribos e rotas comerciais. O Davi perguntou sobre comida. Vamos lá, Davi. É a letra C, né? Os beduínos atravessavam o deserto transportando comida. O problema de Davi, eu até entendi a sua colocação. O problema de comida é que parece que eles só levavam trigo, fruta, carne, mas eles levavam também produtos de luxo, como seda, perfume, incenso, mirra. Então, quer dizer que comida fica muito restrito. O correto é colocar mercadorias ou produtos, ok? Não, alimentos não, Arthur. Sabe por que não pode? Porque alimentos, parece que eles só levavam frutas, verduras, legumes e carne. Mas eles transportavam também escravos, eles levavam artigos de luxo como seda, porcelana, levavam mirra, perfume, levavam incenso e outras coisas que eram valorizadas. Quando você coloca alimento, parece que é só alimento, entendeu? Isso aí, perfeito, Davi. Porque eles colocavam os camelos, ou melhor, dromedários, Davi. Dromedários, que carregavam 180 quilos de cada lado. Ok? De cada lado não, perdão. 180 quilos no total, 90 de cada lado. Ok? Dromedário, hein? Podemos ir para 2? Página 16, número 2. Mas foi legal a sua pergunta. Foi boa. Vamos lá. 2. Observe o mapa a seguir. Era extremamente pesado, Pedro. E o dromedário levava vantagem que ele era mais alto, ele não ficava próximo da areia quente, entendeu? E ele aguentava levar mais peso que o camelo. Mas a gente aprende que o camelo é o principal animal, né? Mas tudo bem. De acordo com o mapa e seus conhecimentos, responda as questões a seguir. Olhando o mapa, hein, galera? Qual clima predomina na Península Arábica? Galera, olha só. De acordo com o mapa, é desértico. Olha a quantidade aqui de deserto que tem. Deserto não é porque só tem deserto de areia. Porque é quente e seco e tem pouquíssima chuva. Entendeu? Tem pouquíssima chuva. Então, a letra A é desértico, árido, seco. Ok? Letra B. Por quais águas essa península é banhada? Então, vamos lá. A Península Arábica é banhada pelo Mar Vermelho, pelo Oceano Índico, pelo Golfo Pérsico e o Golfo de Aden. Está aí no mapa.
Mar Vermelho, Oceano Índico, Golfo Pérsico e Golfo de Aden, ok? Vai, Arthur. C. Pois com pouca quantidade de água dentro da cidade, tudo ia ficar mais seco e quente, e áreas litorais nem verdejantes. Muito. Tô ativado. Muito bom. Perfeito, Arthur. Eu já vou aproveitar essa C para responder a pergunta do Pedro, que está perguntando aí se eles aguentavam ou não os dromedários. Galera, como é que as águas influenciam aí o clima do litoral? O litoral tinha um clima mais úmido, ou seja, com chuvas constantes e permitia a agricultura. Coloca na letra C. O clima do litoral era mais ameno, era mais úmido, com chuvas constantes permitindo a agricultura. Essa que é a letra C. Tem que colocar agricultura completa. Professor, então já vou perguntar, por que o dromedário aguentava tanto mais? Porque o dromedário era mais alto. Ele podia aguentar ficar sem água durante mais dias do que o camelo. Então imagina que o pessoal tinha que atravessar essa península toda seca, Pedro. Olha aí, ó, toda seca, em busca de oásis para dar comida ao cavalo, para beber água. Cavalo, né? Ao dromedário e ao camelo. Qual animal que você preferir? O dromedário. Ele fica mais longe do solo, acumula mais água e aguenta mais peso. E aguentava fácil. Ele poderia caminhar dias e dias. Desde que ele tivesse ali um suprimento de água e uma comida, um capim para comer, ele caminhava tranquilo, ok? Aguentava mesmo. Podemos passar para 3. Já copiaram? 3. Cauã, lê a 3 para a gente, fazendo favor. Leia o texto a seguir. Um espécime adulto saudável podia viajar até 100 quilômetros, levando cargas de até 180 quilos. Sobrevivia por 3 dias sem água no calor sufocante do verão e até mais no inverno. Os beduínos faziam tendas e cordas com pelo, transformavam a pele em artigos de couro, usavam o esterco como combustível, bebiam leite e, eventualmente, comiam a carne. Pedro, aí ó, você estava me perguntando. Olha o texto, perfeito. A base do comércio que existia lá e muito do que os beduínos utilizavam para atravessar o deserto era quem? Era o dromedário. Preferiam o dromedário. Sem dúvida nenhuma. Se você fosse um beduíno, se você fosse um comerciante e tivesse que atravessar longas jornadas no deserto, você ia de dromedário. Por quê? Olha aí. Você aproveitava absolutamente tudo. Absolutamente tudo. A bosta você fazia cocô, fazia esterco para adubar a terra. Você bebia o leite da fêmea, aproveitava o couro, a carne, você aproveitava absolutamente tudo dele. Então a letra A é dromedário. E a letra B, como o animal citado pelo texto era utilizado pelos beduínos? Eles eram utilizados para transporte, eles eram utilizados para fazer cordas e tendas, para fazer objetos de couro, as tendas de couro. O esterco era utilizado como combustível, deixava secar e colocava lá a lamparina. Imagina, deixava aquele esterco secar, aí você ia dormir na tenda, colocava lá aquela lamparina com o esterco queimando. Imagina que maneira. Mas você aproveitava absolutamente tudo. Você bebia o leite que o animal que ele poderia te dar às fêmeas e poderia comer a carne, que não era muito lá boa, mas numa emergência você comia carne. Você aproveitava absolutamente tudo. Não desperdiçava nada. Ok? Dúvidas? Dúvidas? E aí, Pedro? Tirou as dúvidas agora? Era um animal muito valente. Imagina, você ficar 3 dias no deserto direto sem água. Então imagina que para você transportar um dromedário, levar produtos no dromedário, você levava uma carga de água. Mas você poderia deixar seu animal sem beber água durante 3 dias. No terceiro dia para o quarto você poderia dar água a ele. Ele ia caminhar mais 3 dias, entendeu? Era assim que funcionava. E no inverno, que tinha menos água do que era mais frio, você poderia ficar mais dias sem dar água ao seu animal e economizando. Beleza? Cássio, lê pra gente a questão 4, fazendo favor. Na coluna da esquerda,
constam algumas características das crenças dos árabes antes do surgimento do islamismo. Na coluna da direita, constam as respectivas explicações. Relacione as duas colunas. Peraí, tio, rapidinho. Cássio? Oi, tio. Oi? Voltei. Voltou? Oi. Lê lá pra gente as opções. Eita. Não, como eu tô travando aqui. Beleza, então, deixa aqui. Vamos lá. Letra A, politeísmo. B, idolatria. C, santuários. E é para você colocar em ordem com a segunda coluna. Como é que ficou a segunda coluna? Fica A, crença em vários deuses, politeísmo. Depois a segunda fica a letra C, construção feita pelos árabes antigos para a veneração de seus deuses, que eram os santuários. E depois fica a letra B, culto de ídolos e imagens, que é justamente a idolatria. Ok? Então fica A, C, D. 5. Para os comerciantes e as autoridades de Meca, o culto de ídolos era uma fonte de lucro. Este foi um fator de não aceitarem a religião monoteísta de Muhammad, que Muhammad pregava, e passarem a persegui-lo. Como resultado, Muhammad e seus seguidores fugiram para Yatreb, a atual Medina, conhecido como cidade do profeta, em 622 d.C. Como esse fato ficou conhecido? Esse fato ficou conhecido como Hégira, a fuga de Muhammad de Meca, ameaçado pelos comerciantes que vendiam várias imagens em 622, indo para Yatreb, atual Medina, ou cidade do profeta, marcou a Hégira. É o ano 1 do calendário muçulmano. É o ano 1 do calendário muçulmano. Ou seja, o calendário muçulmano é muito mais novo que o nosso, tá? Tem 622 anos menos que o nosso. 7, Arthur. Então lê pra gente rapidinho aí. Escrevam um texto a respeito do islamismo. Para isso, utilize as Só um palavras. instantinho, Arthur. Só um instantinho, Arthur. Seu professor pulou a 6. É só de colocar na ordem, mas eu faço a resposta rapidinho. Desculpa, Arthur. Número 6. Numere de 1 a 5 os eventos relacionados ao islamismo conforme ocorreram cronologicamente. Traduzindo, é uma linha do tempo, galera, igual a gente fez no início do ano na sala de aula. A número 6 era para fazer uma linha do tempo. Então você tinha que ir na apostila e descobrir os anos. Então tem lá, ida de Muhammad para Yatreb, foi 622. Muhammad viu o anjo Gabriel, foi por volta do ano de 610, foi início. Morte de Muhammad é 632. Expansão do islamismo para a Península Arábica é após a morte dele em 632. E volta de Muhammad para Meca é 630. Você tinha que colocar essas datas para colocar em ordem. Professor, como é que ficou a ordem da número 6? 2, 1, 4, 5, 3. 2, 1, 4, 5 e 3. Agora sim, Arthur, 7. Escreva um texto a respeito do islamismo. Para isso, utilize as palavras do tema indicado. O islamismo é uma religião monoteísta fundada por Muhammad. Um dos princípios básicos dessa religião é o combate ao culto de imagens, e o fiel dessa religião tem que fazer uma peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida, praticar a caridade. Em um mês lunar anual, chamado de Ramadã, os muçulmanos fazem jejum para a lembrança das dificuldades passadas pelo profeta Muhammad. Essa religião possui um livro religioso, chamado Corão ou Alcorão. Muito bom, Arthur. Aqui está uma resposta mais simples. O islamismo é uma religião monoteísta cujo profeta é Muhammad e na qual são seguidos seus preceitos enunciados pelo Alcorão. Ponto. A religião se baseia em 5 pilares principais: a fé no único Deus, Alá, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação à Meca. Ponto.
O islamismo proíbe o consumo de carne de porco, de bebida alcoólica, o infanticídio, jogos de azar e o culto de imagens. Ok? É uma resposta mais simples que Arthur, mas a resposta do Arthur também está perfeita. 8. Observe essa imagem. De acordo com a imagem, seus conhecimentos, responda as questões a seguir. Presta atenção na pergunta em sexto ano. O que a Caaba representava para os árabes antigos antes do surgimento do islamismo? Antes do surgimento do islamismo. Antes do islamismo, a Caaba era o templo religioso que se concentrava as várias imagens que eram adoradas pelos povos da Península Arábica. Ou seja, era o culto, era o local central do politeísmo, a adoração às várias imagens. E lá é onde ficava também a Pedra Negra, que, segundo consta a lenda, foi dado ao homem por Deus para que absorvesse o pecado deles. Então ela era branca e ficou preta, de tanto pecado que ela absorve dos homens aqui na Terra. Essa que é a verdade. Então vamos lá. A Caaba era o santuário mais importante, que abrigava a representação de 360 deuses de diversas tribos árabes, além da Pedra Negra. Ponto. Esta segunda crença dos árabes era ter sido enviada do céu e alterado sua cor, originalmente branca, por absorver os pecados da humanidade. Ou seja, os homens pecam tanto que a pedra que foi dada pelos deuses de branca ficou negra. E até hoje ela é negra. Daí que dá o nome Pedra Negra. Ok? Letra B. A que pilar do islamismo a imagem corresponde? Então vamos lá. Olha a imagem. A que pilar do islamismo, daqueles preceitos, que a imagem corresponde? É justamente peregrinar uma vez a Meca para entregar os seus pecados, se você tiver condição material. Você vai lá ao redor da Caaba, fica lá esperando para entrar. Quando você entra, você começa a circular a Pedra Negra durante 7 vezes para você entregar os seus pecados. Entenderam a ideia? Você tem que circular ela 7 vezes em oração para você entregar os seus pecados e fazer a peregrinação correta. Saiu uma leva, vem o restante que está lá na Caaba para fazer a peregrinação. Isso é para quem tem condição material, ok? Condição material. E não é pequenininho, tá? Porque se você fica na borda, você anda um montão. Quem fica ali ao redor da Pedra Negra anda pouquinho. Então depende de onde você está. Ok? É isso aí, Pedro. Às vezes tem que andar muito. 9. Era para colocar falso, verdadeiro. A sequência ficou verdadeiro, falso. 9. Verdadeiro, falso. É a situação da mulher. Nós já tínhamos visto, hein? Ok? 10. Observe atentamente o mapa apresentado a seguir. É justamente a expansão do islamismo e o encontro com o Império Bizantino. Ok? Eles chegaram onde hoje é a Espanha, dominaram o norte do Egito, da África, dominaram ali o Oriente Médio todo, chegaram até na Ásia, os árabes expandindo a religião. Era para você colocar que fatores contribuíram para a expansão islâmica? A facilidade de conhecimento da religião, a atividade comercial, que contribuíam para que as pessoas entendessem facilmente o Alcorão. Então coloca lá, a facilidade de entendimento da religião e os contatos comerciais com os outros povos que foram se convertendo à medida que eles foram tendo ali contato com a religião pregada por Muhammad e depois pelos califas. Ok? É isso. Letra B. Por quais territórios o Islã se expandiu durante a liderança de Muhammad? Pela Península Arábica. Não pelo Oriente Médio todo. Não para a Ásia. Não para a Europa. Não para o norte da África. Muhammad morreu em 632. Então, ele se expandiu somente para a Península Arábica. Letra B. Por quais territórios o Islã se expandiu após a morte de Muhammad? Aí você coloca. Após a morte de Muhammad, eles chegaram ao Egito, a Pérsia, a Síria, a Espanha e a Armênia. Traduzindo, a Europa na Península Arábica, o norte da África e uma parte da Ásia. Só isso, ok? Não precisa colocar todos os nomes, não. Norte da África, a Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, e um pedaço da Ásia. Tranquilo? Depois, 11. A respeito da unificação da Arábia, analise a afirmativa a seguir. Era para você ler e marcar a única correta.
A 11 é a letra D de dado. A 2 e 3 são verdadeiras. Professor, por que a 1 não pode? A unificação dos povos árabes em torno do islamismo não ocorreu no século VII de forma pacífica, porque houve guerra. E o Mohammed invadiu Meca em 630, lembra? Fez guerra. Então a 1 está errada. A 11 é a letra D. 2 e 3 estão corretas. 12. Liste uma contribuição dos árabes com as seguintes áreas de conhecimento: matemática, algarismo arábico, astronomia, bússola e astrolábio, medicina, o primeiro hospital e equipamentos cirúrgicos, tipo bisturi. E a letra D, agricultura, criação de técnicas de irrigação que deram frutas como limão, laranja e outros produtos como o arroz e o trigo. Gente, facinho. 13. Observe essas imagens de duas mesquitas diferentes em partes do mundo. Após a análise, circule os elementos que são semelhantes entre as construções. O que tem de semelhante que você tem que colocar? Os minaretes e as cúpulas que são arredondadas. Os minaretes são as torres que você tem que circular e as cúpulas arredondadas, que são semelhantes nas mesquitas, que é o templo religioso dos árabes. Dúvidas, galera? Dúvidas? Ó, não esqueçam de fazer a trilha. A galera que está me devendo a pesquisa sobre as mulheres árabes tem que me mandar, que está atrasado. Já estão levando a ocorrência aí. E fazer a trilha para fechar a nota. A trilha não vai ter extensão de prazo, hein? A trilha não vai ter extensão de prazo. Ok? Quem terminou aí, tchau, tchau. Até quarta-feira, capítulo 9, transição da Idade Média, sobre os trampos. Tchau, galera. Bom almoço. Até sexta-feira. Ok? Tchau, tchau.